Esta história é muito interessante, a história do Salmo 8, Salmo de Davi. Esse texto nos leva a refletir que quando Deus criou o ser humano, Deus criou com um grande propósito. Porque durante a criação, quando você lê lá em Gênesis, no momento da criação, que demorou 6 dias para Deus criar todas as coisas, os céus, a terra, os animais, as aves dos céus, as plantas, os mares. Então, quando Deus criava os animais, Deus olhava para eles e Deus dizia que era bom. Foi assim quando ele criou os peixes, ele olhou e viu que era bom. Foi assim quando ele criou as aves dos céus, ele olhou e viu que era bom. Foi assim quando ele criou os animais domésticos, ele olhou e viu que era bom. Mas quando ele criou o ser humano, quando ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele viu que era muito bom. Então eu quero dizer a você que está ouvindo o programa Dramas da Vida, que você é muito especial. Você é muito importante. Você é a maior e a mais bela criatura de Deus na face da terra. A mais inteligente, a mais importante, a mais complexa de toda a criação de Deus. Deus depositou no homem a administração da terra. E aqui no Salmo 8, o salmista Davi, ele começa a olhar para os céus. E quando ele olha para os céus, ele vê a lua no céu, vê as estrelas. E ele, salmodiando, ele diz: quando eu olho para o céu e eu vejo a lua e as estrelas, eu pergunto, o que é o homem para Deus se lembrar dele? Quando olho para o céu e vejo a lua e as estrelas, eu pergunto, o que é o homem para Deus se lembrar dele? E o filho do homem para Deus se preocupar com ele? Então eu quero dizer a você que Deus, quando criou o homem, ele não deixou o homem abandonado. Ele não deixou o homem sozinho. Deus criou e toda a criação, Deus é responsável por ela. Responsável. Assim nós observamos aqui na Terra, nós observamos as fábricas que fabricam automóveis, elas são responsáveis por aquela linha. O que dá errado, ela é responsável. Porque quando ela cria um veículo, ela criou um veículo, e se ele criou com algum defeito, alguma falha, ela é responsável por aquilo. Então, quando Deus criou o homem sem falha. As Escrituras dizem que Deus criou tudo perfeito, mas o homem complicou tudo. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus quer que você obedeça os seus mandamentos, não com uma faca na garganta, não com medo de ir para o inferno. Deus quer que você obedeça a Ele com amor, com carinho. Jesus, quando esteve na terra, obedeceu o Pai em tudo. Em tudo Ele foi obediente. As obras que Ele fazia eram as obras que o Pai havia lhe entregado. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E quando ele estava lá no jardim do Getsemane, um dia, uma noite antes da crucificação, ele estava em agonia e ele orou ao Pai e disse: se o Senhor quiser, tira de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Ele não estava aqui para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. O grande mal do ser humano é que ele
muitas das vezes, quer fazer a sua vontade própria e não quer fazer a vontade do Pai Celestial. Muitas das vezes a nossa vontade, contaminada com a peçonha, com o veneno do pecado, é uma vontade maldosa. A nossa carne, ela inclina para o mal. Nós temos apetite para o mal, apetite para o erro. E nós só vamos ter uma vida de obediência, uma vida de temor, uma vida saudável, se nós tivermos a bênção de Deus na nossa vida. Então, quando Deus ungiu Davi, e ele recebeu a revelação, e escrevendo o Salmo 8, ele disse: quando eu olho para o céu e vejo a lua e as estrelas, eu pergunto, o que é o homem para Deus se lembrar dele? E o filho do homem para Deus se preocupar com ele? Olha, se o céu, se a lua e as estrelas é obra das mãos de Deus, se ele fez isso com o universo, se ele fez a lua com toda a sua beleza, com toda a sua importância, imagine o que Deus pode fazer na sua vida. Imagine o que Deus pode fazer através de você na terra. Por isso eu quero dizer a você, não se desespere, não se sinta inferior a ninguém. Você foi criado para vencer. Deus criou o homem e deu a ele o domínio. Nesse Salmo 8, diz que Deus criou o ser humano inferior apenas os anjos e deu domínio ao homem para que dominasse sobre todas as obras das suas mãos. E o homem, evidentemente, tem domínio sobre tudo. Sobre os animais do campo, sobre os animais domésticos, sobre todo o gado, sobre os peixes dos rios, os peixes dos mares, as aves do céu. O homem vem dominando. Mas uma das coisas mais fortes, mais difícil para o homem dominar, não é os animais, as aves dos céus, nem os peixes dos mares. Uma das coisas mais difíceis para o homem dominar é a sua língua, é os seus desejos, é as suas vontades, não é? E hoje, dia 31 de maio, é o dia do combate ao tabagismo. O que é o tabagismo? É o fumo em si, é o cigarro. Hoje é o dia do combate. E muitas das vezes, o ser humano domina um boi com 20 arrobas, mas não consegue dominar um cigarro tão pequenininho, né? Ele consegue domar um touro numa arena, consegue domar um cavalo bravo, mas não consegue dominar o desejo que impulsiona, que impele ele a usar o maldito fumo, o maldito cigarro, que cada dia que passa está levando a pessoa a contrair uma doença feia, causando na pessoa efizema pulmonar, falta de ar, bronquite, enfim, todo tipo de doença respiratória. Mas quando você tem a fé, e você usa a fé, através da fé você vence o vício do fumo. Por isso eu quero desafiar você para estar conosco no dia 18 de junho, no terceiro sábado de junho, nós estaremos realizando o nosso terceiro encontro de fé. E nessa oportunidade, nós vamos fazer uma prece poderosa para todos os fumantes, para se libertar dos vícios. E nós temos visto ao longo do nosso ministério, do nosso trabalho, centenas e centenas de pessoas se libertarem dos vícios. Eu me lembro lá no estado do Tocantins, um senhor de 80 anos de idade, fumou desde os 10 anos, fumava na paia, no cachimbo, no charuto, enfim, e nunca tinha conseguido. Quando ele veio para o encontro de fé, participou da prece poderosa, foi libertado, ele e a sua esposa. Então, quero dizer a você que Deus criou você para você ter domínio, não para você ser dominado. Nós não fomos criados para ser escravo de nenhuma substância, de nenhum sentimento. Nós não fomos criados para ser escravo de nada.
A própria Bíblia nos ensina que nós não podemos se fazer escravo de nada. Então você não pode ser escravo. Escravo no vício, escravo no sentimento, escravo de... Não. Nós fomos criados para ser livres. É o que está lá em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.